Já que estamos chegando no outro lado do planeta, é bom sabermos um pouquinho mais sobre o nosso destino. A Coreia do Sul é um pequeno país do leste asiático, um pouco maior que o estado de Pernambuco. São cerca de 2.000 anos de história política. Uma península localizada em meio a alguns dos maiores impérios que a humanidade já conheceu. Mongol, chinês, russo, japonês. De alguma forma, a Coreia resistiu a todos eles e a vários conflitos internos. Mas a pior investida externa contra os coreanos não faz tanto tempo assim, não. Partiu de uma ilha vizinha, o Japão. No começo do século passado, em 1910, a Coreia sucumbiu à dominação japonesa. A Coreia, ainda unida, viu seus habitantes serem vítimas de um governo impiedoso que ditava suas regras com muita violência e destruiu a maior parte dos milenares templos coreanos. Essa dominação só acabou com o fim da Segunda Guerra Mundial. O Japão, aliado à Itália fascista e à Alemanha nazista, compôs o que ficou conhecido como Potências do Eixo. Esses países, que se uniram sob o pretexto de combater o comunismo, mataram milhões de pessoas inocentes. Mas o eixo acabou derrotado por um outro grupo de países, os aliados. Notadamente, Estados Unidos, França e Inglaterra, e mais tarde a União Soviética também. Mas os coreanos nunca mais tiveram o seu país como ele era antes. Isso porque começava ali a Guerra Fria. A então União Soviética e os Estados Unidos lideraram dois blocos de poder no mundo inteiro. Um seguia a linha comunista dos soviéticos, o outro, o capitalismo americano. A Coreia, miserável e desmantelada enquanto nação, tinha uma posição estratégica na Ásia e foi dividida. O Sul, capitalista. O Norte ficou socialista. A divisão separou famílias, amigos e gerou um conflito armado muito sangrento entre 1950 e 53. A Guerra das Coreias foi um dos momentos mais duros da história do país. Em 3 anos, mais de 2,5 milhões de pessoas morreram. Cidades inteiras foram destruídas. Em 1960, a Coreia do Sul registrava os níveis de desenvolvimento humano mais baixos do mundo. Sem recursos naturais e rodeada de rivais maiores e mais poderosos, a estratégia coreana para se reerguer foi promover uma revolução pela educação, custe o que custasse. Como? Vou explicar. A partir dos anos 70, ainda vivendo sob uma ditadura militar, o ensino fundamental foi prioridade do governo, buscando zerar o analfabetismo. A partir de 1980, com a nação já redemocratizada, o ensino médio técnico tornou-se a nova prioridade, formando especialistas para trabalhar em empresas de tecnologia, que virariam gigantes do setor em 1990. Os resultados foram impressionantes. Se na década de 70 não havia escolas em número suficiente para comportar a quantidade de alunos que batiam às suas portas, hoje, 98% dos coreanos com idade entre 25 e 34 anos possui diploma universitário. E a Coreia não parou mais por aí. O país está reinventando novamente a sua educação, como a gente vai ver durante essa viagem. E é para lá que a gente vai agora. Depois de um voo de 27 horas, com algum atraso, eu cheguei para encontrar a tia Lolo na Coreia do Sul, na capital, em Seul. Te trataram bem até aqui? Muito bem. Mesmo? Tô me sentindo uma rainha. Deixa eu ver lá o que a gente programou hoje para ver se a senhora concorda. A gente achou um professor brasileiro que está aqui há 20 anos dando aula, um diretor de escola. Ele vai conversar com a gente para explicar como é que funciona, vai nos mostrar uma escola pública, vai nos mostrar uma escola técnica e vamos ver o que a gente vai aprender com isso. Fechou? Fechou. Eu e tia Lolo estamos indo para Songdo, uma cidade a cerca de 40 quilômetros da capital. Songdo é considerada a cidade do futuro. Começou a ser construída há pouco mais de uma década e meia, em um gigantesco aterro sobre o Mar Amarelo. Um aterro do tamanho de Curitiba, capital do Paraná. Uma cidade sustentável, onde não há coleta de lixo, porque o subterrâneo abriga um emaranhado de tubos interligados aos prédios que levam todos os rejeitos dos moradores direto até uma fábrica de reciclagem. O que não é reciclável é incinerado e vira energia. Quase toda a água da cidade é reutilizada. Além disso, metade de Songdo é de áreas verdes. E claro, a cidade do futuro tem escolas públicas que são exemplo para qualquer lugar no mundo. Sabe como vamos? De ônibus, claro. Nossa primeira parada é com o professor Soleman Dias, um cearense de Fortaleza que fala uma dúzia de línguas, tem mestrado em educação, doutorado em relações internacionais e hoje é o diretor de umas escolas internacionais de maior prestígio na Coreia do Sul.
Estou muito ansioso para conectar vocês Então, dois. que bom que deu tudo certo, né? Foi um tempão de preparação e... Onde é que a gente pode sentar? finalmente- Podemos sentar em algum canto? Bora, claro. A escola onde Soleiman é diretor é particular. Conta com uma estrutura de outro mundo, bicho. Nunca vi nada igual. Mas o professor Soleiman conhece bem a rede pública coreana e vai ser nosso guia nesse passeio pela educação pública do país. A gente pega problemas pontuais no Brasil, como é que é na escola pública coreana? Por exemplo, evasão escolar, que é um problema sério que a gente tem no Brasil. Como é que é aqui? O exemplo clássico, essa escola que iremos visitar, ela Escola pública. é uma escola pública normal, primária. Ela tem em torno de 98 a 99% de permanência do aluno até a formatura. Nossa escola hoje tem 98%. Então, ninguém sai, ninguém... E se o aluno não vier o aluno for dois? Imediatamente é comunicado, é ligado aos pais e Na mesma hora? é feito, e se fosse 3 dias seguidos, é feita uma visita à casa. Isso aqui é a cara de uma escola pública sul-coreana. Total, porque ela tem a estrutura bem tradicional. Muito limpo, né? Muito organizado. 안녕하세요. Meu nome é Luciano. 저는 루시아노라고 합니다. Eu sou de um país que chama Brasil. Eu queria saber se algum de vocês sabe aonde é o Brasil. Se souber, levanta a mão. 네, 알아요. 브라질에는 핑크 돌고래가 있고 축구를 즐기는 나라예요. O Brasil tem o boto cor-de-rosa e é famoso pelo futebol. Como ela chama? 이름이 어떻게 돼요? 이서현. 이서현. Muito prazer. E da sociedade como um todo, Então- o professor, você é um brasileiro, você é um coreano já. Professor coreano vivendo na Coreia do Sul. No dia a dia da sociedade, como é que as pessoas enxergam o professor? Então, eu acho que isso é uma questão muito básica, né? Se um país investe muito na qualidade do professor, fornecendo tudo que o professor precisa, tendo o respeito que o professor merece, né? Fornecendo, digamos, um desenvolvimento profissional desse professor constante, o professor ele vai à escola, entra na sala de aula com um prazer sem tamanho, porque ele é respeitado, ele é bem pago, digamos, os alunos o tratam com respeito, portanto, eu falo que a escola é sempre um templo, né, e o professor, os educadores são pessoas sagradas, né, porque essa é a realidade. Eu entro numa sala de aula, eu sou extremamente respeitado. Alguém sabe aqui onde é a floresta? Alguém conhece a floresta amazônica? 여러분 아마존을 알고 있나요? 네. 여기 피라루쿠 사람이에요. Pirarucu? 피라루. Pirarucu. 피라냐. Piranha. E também o pessoal dança o samba. Dança o samba. E onde é que vocês aprenderam tudo isso sobre o Brasil? 그냥 배워요. A gente simplesmente aprendeu. E quem aqui, quando crescer, vai ser professor? 학교에서. Mas o professor da escola pública aqui, ele é avaliado também? Total. Para ser professor de uma escola pública, talvez seja um pouco mais difícil do que numa escola particular. Porque ele vai ter que ter os cursos que são exigidos, né, obviamente ele tem que estar no mundo da educação, ter as especializações. Geralmente eles saem das universidades federais voltadas à educação. Então, e entra no concurso, você tem que entrar no concurso. Agora, a Coreia ela atinge índices muito expressivos quando você vai no PISA, que é o índice de qualidade de educação mundial. Mas daí quando você vai em habilidades específicas para o século XXI, por exemplo, de comunicação, de uma série de coisas, a Coreia ainda não avançou tanto. Isso está se transformando também, não? Claro, claro. A gente precisa entender, voltar um pouco na história. A Coreia precisava, nos anos 70, 80, de uma massa de técnicos muito grande. Então, divide-se, né, o mundo, a história da educação na Coreia em 2 grandes fases, né? A fase quantitativa, né? E, obviamente, essa parte mais moderna, o mundo em que vivemos hoje, que é mais qualitativo.
Então, hoje, a grande preocupação é exatamente essa. Onde que ficou a criatividade, na inovação? O que você perguntou? O que eles mais gostam de vir para a escola, se é matemática, português. O que eles mais gostam de fazer na escola? 여러분 공부할 때 가장 좋아하는 종목이 뭐예요? 과목이 뭐예요? 뭐 좋아해요? Ela gosta de estudar coreano. Matemática. É aula de criatividade. Ah, muito legal. Bravo! Muito legal, muito. Não é muito bonito? Só pensar que isso aqui é escola pública, todo mundo tem acesso, todo mundo tem direito. Não tá muito, Luciano, vai mudar aquele meu espaço lá. How much I love you. Please don't take my sunshine away. Como a Coreia investiu em duas coisas, basicamente. De um lado, a educação, e do outro lado, a criação de empresas de inovação e tecnologia. Então, na verdade, eles precisavam de mão de obra de programadores, engenheiros, eles formaram essa mão de obra e agora estão pivotando para uma próxima transformação. Isso é fundamental. Então, por isso é que existem várias escolas hoje especializadas em certas áreas. O design, por exemplo, né? Você recriar... Esse problema foi identificado e está sendo trabalhado. Está sendo trabalhado. Atenção para a chamada Aderbal. Presente. Aninha. Eu. Tô aqui. Geraldo. Itamarzinho. Faltou. Juquinha. Eu tô aqui pra quê? Será que é pra aprender? Essa aqui é a sala de aula de uma escola pública de ensino médio, que é a excelência do ensino público coreano. Então é uma escola que diz que é arte e ciências, então são ciências com um olhar mais humanista, vamos dizer assim. Muito difícil de entrar, são 20 alunos para cada vaga. Já é a Coreia olhando um jeito mais criativo a realidade. Então é uma escola que tem só 4 anos e já faz parte desse novo projeto coreano que é já se adaptando ao século XXI, às novas necessidades. Muito legal. Pra nada. E a entrada no cinema é censurada. Posso falar com eles um minutinho? Yes. Hi, guys. Can I ask you... Posso fazer uma pergunta sobre educação para vocês? Qual a importância da educação para a Coreia do Sul? Bem, muitos países têm grandes áreas territoriais ou muitos recursos naturais, mas a Coreia do Sul não tem esse tamanho todo. E a gente não tem esses recursos naturais. E então, o nosso maior recurso, na verdade, são as pessoas. E por isso, aqui, a educação é muito importante. Eu estava pensando aqui quando você falava, a família, das coisas que eu li, o que eu tenho ouvido, a família tem um papel muito importante na valorização da educação do aluno sul-coreano. O que você acha que no Brasil a gente pode aprender Você em tocou num relação a ponto isso? fundamental. A família, ela não sai da escola. Ela está sempre, mesmo as famílias mais ocupadas, mesmo aqueles que são donos de empresas e que não têm tempo, né? A gente vive numa sociedade em que a grande desculpa de hoje é eu não ter tempo. Sou muito ocupado. Isso não existe. Então, a presença do pai e da mãe na escola, da mãe e do pai, eu diria, na escola é fundamental. Ou seja, fundamental. a família está dentro da escola e a escola está dentro da comunidade. Voluntários na biblioteca, voluntários na cozinha, servindo os alunos, voluntário limpando a escola. São os pais de alunos, as famílias mais ricas, né, do país, digamos. Então, a gente não tem... Se é uma coisa que nós podemos muito facilmente copiar no Brasil, é essa. Mas os bons exemplos brasileiros, eu acho que tem alguns. Você pega claro. O próprio exemplo do Ceará, o exemplo de Sobral tem um pouco isso. Acho que as escolas se abriram para as comunidades. Hoje em dia, qual que você acha que é a grande nova fronteira para a educação sul-coreana? Conseguir diminuir um pouco essa obsessão pela competição, porque ela é um pouco nociva, né? Então, a grande preocupação hoje é o aluno conseguir tirar o aluno da sala de aula antes das 11 da noite.
Então, o aluno coreano ele não vai para casa. Não existe ir para casa depois da escola. Ele vai para uma outra escola. Ah, é? E isso é extremamente perigoso, porque ele ficando na escola até as 10, 11 da noite, que é o grande normal, é 90% da... Peraí, o aluno fica até 11 da noite na escola? Nas escolas, nas escolinhas, né? Nos cursinhos, né? Ele sai da Quer dizer, escola, a escola fecha ele tá fazendo alguma coisa até 11 da noite? constantemente. E principalmente final de semana. Quando troca de governo, que aqui a gente teve várias instabilidades na Coreia, já teve governo de direita, de esquerda, a gente já teve vários momentos diferentes nas últimas décadas aqui. Essa política de educação, ela muda conforme o governo ou não? Uma das coisas mais bonitas da forma de governar na Coreia é a permanência, digamos assim, a continuidade de um projeto. O ministro é indicado pelo presidente? Uma pergunta interessante. Ele é indicado, mas o secretário de Educação é eleito pelo povo. Ah, é? É um cargo tão importante quanto o prefeito. Isso é Peraí. muito Então interessante. o ministro da Educação é indicado pelo presidente? O ministro é indicado, obviamente vai ter que ser aprovado. O que seria o secretário estadual mas de Educação? o secretário, que é aquele que mais atua tá no dia na a dia. educação, que está no dia a dia, ele é eleito pelo povo. É mesmo? É, o cargo dele, ele é eleito, né, Mas é um político em geral também? Pode ser ou não. O atual acontece de Mas ser é uma político eleição e direta? educador. É eleição direta. Muito você interessante. vota para o secretário de Educação. Então você tem debates na época de eleição entre candidatos as a secretário? campanhas, é a mesma entre candidatos, coisa. Os candidatos a secretário de Educação debatem na televisão suas propostas? Existe. A campanha de um secretário é a mesma campanha de um prefeito. Muito bom. Eles vão ser eleitos só pela própria comunidade. Muito bom. Então fica essa lição pra gente. O segredo para a redução das desigualdades. A chave para o crescimento do país com justiça social não é nenhum milagre, sorte ou golpe de mestre. É a valorização das escolas, dos professores, da educação, é a democratização do ensino de qualidade, com acesso para todos. Boa educação como política pública combate criminalidade, diminui violência. E se começarmos agora, os resultados não demoram a aparecer. Tá aí a Coreia do Sul para nos ensinar. No fim do dia, Tia Lolo resolveu dar um passeio solitário pela escola do professor Soleiman e acabou se emocionando com tudo que viu. O que será que passava pela cabeça dela ali, ó, naquele momento? Tocada. O que passou na cabeça? A gente entrou na sala, você chorou em todas as salas que a gente foi. Por quê? Aqui, essas crianças pequenininhas já aprendendo. E lá, eu luto tanto para ensinar. E é tão difícil conseguir as coisas. E eles têm uma força de vontade. A gente só não tem material. Não tem máquina, não tem, sabe, não tem as outras coisas. A estrutura. A estrutura, é isso. Você tem aluno, você tem a força de vontade do educador, e você não tem a infraestrutura. É isso. E a criança, quanto menor a gente começar a ensinar, melhor, porque eles têm muita vontade. Depois que pega uma certa idade, uma adolescência, eles cansam de esperar ajuda e não querem mais nada. Já cansaram, já acostumaram. Olha que coisa mais linda, aquela menininha pequenininha, com as mãozinhas bem pequenininhas, ele costurando ali. Eu vi. Olha que a gente entrou na sala ali, né? Eu vi. Isso é muito lindo. Eu tô aprendendo tanto, Lolo, você não faz ideia. Esse quadro é tão gostoso porque você vê... No meu caso, eu tô enxergando a paixão que você tem pelo que você faz, a paixão que você tem por transformar, a paixão que você tem pelas crianças. A gente, entre nós aqui também, a gente parou para almoçar agora há pouco, ela fica com o telefone dela vendo todos os alunos que estão em Viamão no projeto, que ela já tá com saudade. Então, eu acho que essa tua dedicação, essa tua vocação é um dom lindo. Parabéns. Você tá ansiosa? Eu tô muito ansioso. Muito. Muito ansioso pra ver como ficou. Sabe, um dia eu fiquei um pouco doente lá, e sabe assim, quando tu tá cansado, que vai jogar a toalha, que não quer mais. Aí eu tava cansada já não vou mais, não aguento mais. Aí meu marido chegou e disse assim, olha, tu reage, que tu não vai deixar essas crianças assim em tua presença, o que vai ser deles sem tu? Luciano, eu peguei as gorduras da cutícula pra lutar e conseguir voltar porque... Senhoras e senhores, Tia Lolo, é hora de sair, de voltar da Coreia do Sul. Acho que foi um aprendizado enorme para nós dois,
Um país que se transformou pela educação. Eu aprendi muito, acho que ela também. Muito, muito, muito. E agora é hora de voltar para Viamão, no Rio Grande do Sul, para ver o resultado do mutirão do Um por Todos, Todos por Um. Então é hora de dar meia volta ao planeta de volta. Sabe o que eu tô levando daqui? Aquela sementinha que eu vou botar naquela terra adubada lá, que vai dar uma árvore linda, maravilhosa. E eu vou estar lá por perto para te aplaudir. Oi, meu nome é Adriana Marques, sou